Dando continuidade à nossa conversa e à nossa apresentação, iremos conversar um pouquinho com os nossos docentes e coordenadores dos nossos projetos de extensão, de pesquisa e ligas acadêmicas, onde vocês irão conhecer o papel dessas ligas, o que a gente faz dentro da nossa instituição e um depoimento do nosso discente. Bom, então, dando continuidade à nossa apresentação aqui do nosso podcast, nosso lançamento do nosso podcast, primeiramente, parabéns, farmacêuticos, pelo dia de hoje, né? A professora Mariana, professor Arthur, professora Patrícia, mais uma vez. Então, hoje, no Dia Nacional do Farmacêutico, como não trazer os docentes da nossa instituição para falar um pouco sobre os nossos projetos, né? Nossos projetos de pesquisa, nossos projetos de extensão, os projetos que a gente ainda quer fazer, né? O que a gente está vislumbrando para esse ano de 2025. Então, eu vou chamar primeiramente o professor Arthur, que tem um projeto de pesquisa. Ele vai falar um pouquinho do que é, se ele achou dificuldade, como foi que você se inseriu dentro desse cenário, professor? Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Bem, e também, né, eu gostaria de parabenizar, né, todos nós aqui na mesa e também os farmacêuticos que estão ouvindo esse Farmacast e também os alunos da Faculdade Estácio, né? Inclusive, principalmente, né, os meus alunos, né? Obviamente tem que puxar um pouquinho de sarda também, né, para os meus alunos. É um prazer enorme estar aqui na primeira edição, né, da Estácio. E falar também do meu projeto, né? Bem, sobre o meu projeto, ele começou de uma maneira justamente 2 alunos, o que é muito interessante. Porque eu já estava aqui somente há 6 meses na instituição, eu entrei no semestre 2023.2, e em 2024.1 eu estava lecionando algumas disciplinas, e os próprios alunos, eles me questionaram, professor, vamos fazer um projeto. Aí eu pensei, realmente, vamos fazer um projeto juntos. Aí eu intriguei, né, com eles sobre o que eles gostariam. Aí eu falei também, obviamente, das minhas opiniões, que, digamos assim, o projeto mais simples, mais tranquilo, que a gente tem muito aqui também no Maranhão, é sobre plantas, né, sobre a nossa fauna e a nossa flora, né. No caso, eu pedi para eles pesquisarem alguma planta típica aqui do estado, e alguma coisa relevante a eles, principalmente na área da microbiologia. E eles me trouxeram justamente alguns artigos, eles mesmos pesquisaram, 2 alunas, né, que são minhas alunas de iniciação científica, e baseado nessa pesquisa, eu montei um projeto em cima desses artigos que elas me trouxeram. E hoje eu tenho o prazer, obviamente, né, de fazer, né, no caso, pesquisa aqui na Faculdade Estácio, que é com a planta João Gomes, né, conhecida como João Gomes aqui, que as pessoas utilizam muito na alimentação, né, somente para fazer feijão, cozidão, né? Que a gente e muitas aqui. vezes a pessoa vê que não tem, parece que, será qual é a finalidade desse João Gomes, né? O que é que ele faz tanto? Será que ele tem algum benefício? E é importante destacar uma coisa que você colocou, da iniciativa dos alunos, né, que é interessante, porque às vezes o aluno, ele fica com receio, não é, professora, de ir até o professor. Então, a gente está deixando claro aqui que a ideia pode sim partir de você. A ideia que você está vivenciando, alguma coisa que você achou interessante, busca o professor que tenha mais afinidade ou não. Talvez você nem imagine que aquele professor vá trabalhar com a planta, né? Acho que foi mais ou menos nesse caminho que você seguiu, né? Isso, no caso, porque na minha iniciação científica, né, na época da minha graduação, eu trabalhei com plantas, mas eu nunca imaginei trabalhar novamente isso, né? E aí eles me trouxeram justamente essa informação do João Gomes, e hoje em dia a gente está montando um projeto com extratos alcoólicos, no caso, e aquosos de João Gomes, e verificando a citotoxicidade dele frente a uma larva de Tenebrio molito, né? A vantagem desse módulo de Tenebrio molito é justamente porque ele não passa pelo comitê de ética, né? E também uma curiosidade bem legal, que também puxando sardinha um pouco pro meu lado, que quem implementou esse Tenebrio molito foi justamente eu, juntamente com o meu grupo de pesquisa na faculdade da graduação, porque ninguém trabalhava aqui no estado. Aí meu orientador da época, ele trouxe e a gente utilizou isso e me rendeu até um artigo publicado em uma revista hoje em dia. É uma via alternativa, né? Porque a gente sabe
burocracia, mas a gente entende também de todo o trabalho que se tem que ter quando se trata de animais, né? Dos camundongos, os ratos. Então, tudo isso precisa passar por uma comissão de ética, no caso dos animais, né? Para poder estar trabalhando com modelos em vivo, né? Porque, querendo ou não, os artigos, quando eles são bem trabalhados, as pesquisas, quando são bem trabalhadas, muitas revistas, muitos periódicos, eles querem também a parte em vivo, né? Eles não querem só a parte in vitro. Mas interessante. E como é que foi esse seu incentivo dentro da instituição? Você teve incentivo? Você participou de algum edital? Sim, né? Aqui todo semestre na Estácio abre o edital, certo? Que é livre para todos os professores. E eu me inscrevi no projeto PIBIC, né, 2024.2, onde eu montei o meu projeto e montei 2 mini projetos, que são justamente as das 2 alunas, a qual Maria Patrícia e Stephanie, certo? Que são minhas alunas de científica, onde a gente montou esse projeto ao decorrer de 2024.1 e em 2024.2 a gente implementou esse projeto para submissão, né? Para aprovação. Graças a Deus foi aprovado e desde setembro a gente está dando andamento ao projeto, embora teve alguns pequenos atrasos que sempre tem em alguns projetos, né? Nossa planta, infelizmente, ela demorou um pouquinho mais para crescer, mas hoje em dia a gente está dando andamento completamente ao projeto. A gente está justamente em janeiro agora, a gente vai começar a inoculação dos extratos nas larvas de tenebro e verificar como é que elas se comportam frente a esses 2 extratos que a gente... a gente fez 6 extratos. Frente a esses 6 extratos que a gente já fez ao decorrer de 2024.2. Pronto, então que vamos esperar aí o que vai vir desse resultado, né, com o produto, e dizer para os alunos que aqueles que tiverem interesse, procure seus professores, que vocês tenham afinidade, sejam eles da farmácia ou qualquer outro curso. Nós temos editais, tem um edital nacional que é uma vez no ano, mas também temos editais semestrais, então daqui a pouco deve estar saindo algum outro edital, participar de pesquisa, né? Lembrando que quando a gente está dentro da faculdade, dentro, na verdade, do centro universitário, a gente tem que ir para os 3 pilares, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. A gente está falando do ensino, que foi o primeiro momento, agora nós estamos falando da pesquisa, importante a pesquisa e a extensão. Porque a gente está falando de profissionais com visão crítica, e crítica com fundamentação. E aí a gente precisa fazer com que esses profissionais leiam, né, estejam à frente das bancadas, não estejam só em sala de aula, que eles conheçam os outros setores. Então, a gente precisa explorar o que a instituição nos oferece, não é isso? Então, nós temos também a professora Patrícia, né, a professora Mariana, as outras preceptoras que também gostam de pesquisa, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Então, todos os outros docentes. Então, fica aqui a nossa mensagem, né, professor? Aqueles que se interessarem por pesquisa, querem fazer alguma descoberta, vamos dizer assim, né? Não precisa ser descoberta, né? A gente precisa inovar. Inovação, ela não significa só descobrir. Ou aprimorar é muito válido também, né? Sim, fica o recado aqui, né, para todos os alunos, principalmente do curso de farmácia, mas para todos os alunos do Centro Universidade Estácio que desejam fazer pesquisa, como a professora já falou, né? Procure os professores, deem suas ideias, porque às vezes o professor também está interessado, mas ele quer um aluno também que ajude ele nesse caminho, né? Que a pesquisa é um projeto que visa, no futuro, um mestrado, um doutorado. Sim. E também, além disso, incrementa muito seu currículo dentro da faculdade. E fora que a gente não pode esquecer os concursos, né? Os pontos, as titulações que os concursos eles têm exigido. E é interessante, assim, o que a professora Elisângela falou, que a gente reforça muito o tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. O Ministério da Saúde ele traz um documento sobre o farmacêutico, que é o farmacêutico 7 estrelas, né? E ele fala de várias características que tornam esse profissional, de fato, um profissional considerado 7 estrelas. Dentre essas características está lá o pesquisador, né? Então, o farmacêutico ele é um pesquisador nato. Às vezes a gente... Estou puxando um pouco assim, a situação para o ensino, né? Que às vezes a gente não precisa buscar coisas às vezes tão complexas, né? Às vezes a gente está no mercado de trabalho e a gente deve propor soluções para melhorar aquele ambiente. Isso é fazer pesquisa, analisar os dados que se tem e propor novas alternativas. Vai ser o dia a dia do profissional farmacêutico. E ele pode mudar cenários, né? A partir do momento que ele for analisar,
que ele identificar situações e que ele for propor alternativas que melhore, que reduza desperdício, que melhore a segurança do paciente. Então, ali ele também está fazendo pesquisa, ali ele também está contribuindo em uma outra esfera, né, a questão do senso do pesquisador, do senso da descoberta, do senso da contribuição. Eu penso muito, eu imagino que todos nós aqui, né, a gente pensa muito no sentido do quanto que a gente está impactando a vida do outro de forma positiva, o quanto a gente vem contribuindo. Por exemplo, às vezes eu estou no trabalho, tanta dor de cabeça, tanta preocupação, tanta coisa para resolver. Senhor, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou contribuindo para salvar vidas. Isso faz toda a diferença, né? E aí vem no dia do farmacêutico, a gente fica refletindo, né? O quanto nós servimos, né, a população, o quanto nós contribuímos, né? E a pesquisa, ela vem de um pontapé inicial que pode ser simples, né? Isso. Como eu falei, João Gomes, meu Deus, o povo utiliza muito para alimentação aqui no estado do Maranhão. Para engrossar né? o caldo. Literalmente. Para engrossar o caldo. É, né? Aí quem nunca imaginou aqui, né, fazer pesquisa com João Gomes? Uhum, sim. Né? E é bom que você ainda está trabalhando com a regionalidade, né? Você está Isso. trabalhando com uma planta que é da região, É e isso típica, também né? faz com que se valorize também, né? Como não só como planta, como alimentação, mas como possível produto aí para algum tratamento, quem sabe. Isso, né? A gente está no projeto inicial, mas obviamente a gente pensa para o futuro, né? Depois Sim. desse projeto inicial, fazer testes microbiológicos, imunológicos, né? Para procurar mais ainda o potencial da planta, né? Sim, senhor. E fundamentando cada vez mais o que essa planta ela pode oferecer, né? E também, né, procurar a base, né, dos alunos que têm essas disciplinas de imunologia, microbiologia, e verificar que não é só assim no laboratório de análises clínicas que eles veem isso. Vocês também podem ver isso na pesquisa em si. Sim. Embasar, né? Por que ele precisa realmente estar estudando aquilo, né? Porque Isso. às vezes eles ficam se perguntando, mas por que mesmo que eu estou estudando isso, né? Isso. E aí a gente, pegando esse gancho, né? Hoje nós temos aí as ligas acadêmicas, né? Que podem entrar num eixo de ensino, pesquisa e extensão. E aí nós temos as nossas duas ligas que hoje são já bem conhecidas, a Liga Acadêmica de Fitoterapia, a LAFITO, e a Liga Acadêmica de Farmacologia, além, né, da nossa atlética, né, Venenatos. Quero aqui também aproveitar e parabenizá-los. Ontem eles foram campeões no torneio que teve no sindicato, melhor artilheiro, melhor goleiro, né, Pedro? Pedro é o aluno que está aqui conosco, vocês já vão ver. Vem, Pedro, vem falar aqui um pouquinho. Cedo até meu lugar para você. Ixi. Isso aqui é um prestígio. Obrigado. Fala aí um pouquinho da prática. Olá, gente. Boa tarde. Me chamo Pedro Henrique, né? Componho os discentes da Estácio, né? E estou representando eles aqui. Bom, nossa atlética Venenatos, eu fui um dos fundadores dessa atlética, junto com outras pessoas também, como Termusa, a Emanuele Diniz, enfim, e outras pessoas também, né? E hoje em dia eu faço parte da Liga Acadêmica de Fitoterapia. Bom, essa liga, ela surgiu há uns 2 anos atrás, né? Com interesse de verificar outras alternativas além dos medicamentos convencionais que estamos acostumados a ver em farmácias, drogarias e etc. Bom, a fitoterapia ela tem um papel muito importante, né? Principalmente porque tem pessoas que são bastante alérgicas, né, a medicamentos convencionais que obtêm muita química em seus recipientes, compostos que conjuntamente com o princípio ativo, né? E as substâncias presentes nas plantas medicinais utilizadas pelos nossos avós e também pelos nossos pais, que são passadas para nós, né? Hoje em dia, a gente vê o potencial enorme que elas obtêm. Por exemplo, infecção intestinal, outras dores também, que justamente nós utilizamos. Por exemplo, semestre passado, nós, juntamente com a professora Kaline, quero aqui bem lembrar, né, que ela é uma grande incentivadora no cenário estadual e nacional também, né, sobre a fitoterapia. E também a professora Patrícia, né, que ela é a nossa orientadora, né, da Liga de Fitoterapia. Eu tive o interesse justamente por conta dela, que nós tivemos uma
uma iniciação científica, né, juntamente com a Neida Cristina, com a Mariana Vaz e também com a Flávia Hanna e Taline, né? Tayane, né? Tailândia, desculpa. E que foi justamente no tratamento de infecções, né? Utilizando as espécies Inclusive, vegetais. ele que apresentou o trabalho que nós levamos para o simpósio de farmacognosia que tivemos na UFMA. Exato. Né? Então, ele que foi o aluno que levou o trabalho, que apresentou, né? Exatamente. E aí, nós, de lá para cá, o interesse em plantas medicinais e o potencial que ela tem em nosso corpo, né, de nos auxiliar, de ser um tratamento coadjuvante, né, também é muito interessante, né? Então, eu deixo meu convite a todos os alunos que tenham interesse em participar de ligas acadêmicas, né? Seja ela de fitoterapia, seja ela de farmacologia, entre outras, porque isso aumenta o nosso currículo, tanto de graduando e futuramente também, porque nós seremos muito bem vistos, né, pela nossa predisposição para ser alunos e profissionais de excelência, né? Não somente ter nossas aulas, por exemplo, dentro de sala de aula, mas ter conhecimentos que possam também auxiliar pessoas, né, que não tenham esse conhecimento. Então, ajudar, né, é muito importante e muito bom e muito satisfatório também, para que nós sejamos bem vistos pelos outros profissionais e também pela sociedade também. Então, contribuir com eles é de extrema importância. Então, é isso. Obrigada, Obrigado. Pedro. Obrigado, Parabéns aí Pedro. pela Parabéns. fala. E aí a gente observa, né, o quanto a Liga ela contribui para a formação de competências como essa, né? Observa a segurança do Pedro ao falar, né? Que a gente começou na iniciação iniciação científica, nós trabalhamos o estudo etnofarmacológico de espécies vegetais que atuam em doenças infecciosas, né? Então, a gente levou para o simpósio de farmacognosia um estudo de revisão, e foi ele que apresentou com toda a propriedade, né, como ele falou. Isso foi um gatilho para que ele se engajasse cada vez mais pelas plantas medicinais. E aí você observa, parabéns, viu, Pedro? Pedro, além de ser ligante, líder, ainda é padrinho, veterano, né? Aqui a gente tem esse... Múltiplas competências. A gente tem, né, esse atributo, né, do padrinho veterano de receber aqueles alunos novos e demonstra que a gente aqui não está com o propósito de Patrícia, Mariana e Arthur, de formar apenas técnicos. A gente quer uma formação humana. E o Pedro falou isso, que ele se importa com as pessoas, que ele está ali para ajudar as pessoas. Então, é esse o papel também que nós temos aqui como, né, formadores de profissionais, né, de desenvolver o papel humano, e que as ligas, além do ensino, da pesquisa e da extensão, a gente está falando da extensão social, das ações sociais, de poder proporcionar aquelas pessoas que não conseguem vir até a instituição, que não conseguem ter uma informação mais próxima, mas a gente ir até essa comunidade, como a gente já participou de várias ações, né, em locais específicos. E eles conseguiram vivenciar isso e viram a importância que tem de levar essa informação, essa comunicação, ainda mais de planta, né? Porque tudo que é natural não é assim. Não faz mal. Não né? faz mal, né? Não é tão assim inocente, assim. né? Inofensivo. Então a gente tem que ter cuidado também. Até porque a gente precisa entender que nem toda parte da planta ela é benéfica. Temos plantas que você pode usar folha, mas não pode usar flor, não pode usar o fruto, e assim sucessivamente. Então, é uma liga extremamente importante, viu? Professora Patrícia, parabéns por estar nessa coordenação. Vamos ver o que a gente consegue fazer ainda mais nesse ano, trazer o nosso horto, que a gente já tinha começado lá atrás, e a gente precisa não só como o uso de plantas medicinais, mas também com plantas alimentícias, aí junto com o pessoal da nutrição, oferecer ali um produto natural para eles usarem na hora de fazer os alimentos ali nos laboratórios que eles utilizam, certo? Muito obrigada pelo depoimento, Pedro. E aí nós temos a La Farma, né? A La Farma, ela também está sob nossa coordenação, né, que é a Liga de Farmacologia, veio da iniciativa da Isabelle. A Isabelle é uma aluna extremamente dedicada e hoje ela não pôde estar aqui, que ela
Ela disse que teve um imprevisto, mas tenho certeza que ela faria o mesmo depoimento. É uma liga que eles também apresentaram trabalhos, né, desenvolveram algumas ações, inclusive materiais, né, em relação a chamar a atenção sobre o uso racional de medicamentos, mas como toda a liga que começou em 2023, foram as duas que começaram, estão ainda engatinhando, precisam agora, com a nossa ajuda, crescerem, né, dentro desses eixos. Mas aí, no próximo, pode passar, Gabriel? A gente precisa ainda falar de novos desafios, né, que nós vamos ter aqui, que a gente já falou um pouquinho no início, mas eu quero apresentá-los, né, o projeto de descarte e reutilização de canetas de insulina, esse projeto que ele veio de uma observação, de uma participação, na verdade, em um evento, e que a Universidade de Sergipe ela já faz como uma ação social junto ao presídio, se eu não me engano, e nós resolvemos trazer para a nossa comunidade, né, para a nossa unidade, como papel social e a responsabilidade que a gente tem em tentar reduzir esses resíduos, né, que é descartado pelo paciente em parceria aí com uma unidade de saúde. É um projeto que a gente ainda vislumbra desenvolver outras formas de aproveitar. Inicialmente, é uma caneta, né, que a gente conseguiu fazer, lógico, respeitando aí junto com a professora Patrícia Correia, que acreditou nessa ideia, pegou os alunos, é uma parceiraça também, daqui a pouco vocês, quem não conhece, vocês vão conhecer, gosta também dessas ideias e aceitou estar aí junto comigo, fazendo esse projeto, fazendo junto com o nosso curso, né, Patrícia? Nós somos boas de Patrícias, viu? Nós temos sorte com Patrícias, certo? Quer falar alguma coisa? Juntamente com os alunos da disciplina do Isso, estágio, né? Então, isso. os alunos, eles abraçaram a ideia, né? Os alunos da disciplina de cuidados farmacêuticos. Então, eles extrapolaram literalmente os muros da instituição e foram à unidade de saúde fazer essa parceria, sensibilizar quanto ao descarte correto na unidade dessa caneta de insulina, para que ela pudesse ser reutilizada, né, com uma outra finalidade, de modo a aproveitar, de modo a reduzir resíduos. Então, assim, aumentar a vida útil dela, né? Para ela não ir para o meio ambiente. Então, aqui nós estamos trazendo a nossa responsabilidade social e ambiental, né, em relação a essa questão dos resíduos que são gerados pelas pessoas que precisam das canetas de insulina. A gente sabe que o paciente diabético ele é um grande gerador de resíduos, porque a gente não está falando só de caneta, né? A gente está falando de um algodão, a gente está falando de uma agulha, a gente está falando de uma lanceta, né? Então, aqui a gente está com essa ideia de reaproveitá-la da melhor forma possível. Essa é uma das ideias, né, que a gente ainda está trabalhando, e vocês devem estar observando aqui que a gente tem o Clube das Fórmulas. Tem dois, né? Dois. Estamos decidindo. Estamos decidindo a logo, né? Se alguém quiser opinar, nós temos aí esses dois formatos, né, do Clube das Fórmulas, um que está no geral, mostrando aí as possíveis áreas, né, e o outro já ali com as gotinhas, Clube das Fórmulas. Bora falar, Mariana, um pouquinho sobre o que é o Clube das Fórmulas? Boa tarde. É uma satisfação estar aqui nesse primeiro PharmacyCast. Eu acho que é de extrema importância a gente ter esse momento com a sociedade, né, que a gente, como foi falado anteriormente, a gente escuta tanta bobeira por aí e é hora da gente se amostrar, mostrar que o farmacêutico tem a competência de conversar de igual para igual com todo mundo e conseguir tirar as dúvidas que muitas pessoas têm e às vezes ficam com vergonha de perguntar ou acham que é bobagem, né? E acaba perpetuando mais bobagens por aí pela internet. E aí a gente pode utilizar esse espaço para desmistificar algumas coisas, né? Eu acho que os próprios alunos vão querer participar disso aqui, né? Feliz Dia do Farmacêutico a todos os farmacêuticos do Brasil, principalmente aos docentes da Estácio. A gente faz... esses dias eu vi um texto falando da pluralidade do farmacêutico. E quando você falou do Pedro, que é nosso discente que está aqui, falou assim, ele é multifacetado. É isso que a farmácia faz. Ela cria profissionais que conseguem se dar bem em qualquer área. Joga um farmacêutico que ele vai conseguir achar a melhor forma para poder fazer as coisas acontecerem. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. O Clube da Fórmula, ao contrário do que aconteceu com o Arthur, que foram os alunos que buscaram, veio dos nossos projetos extensionistas, né?
Se quem não conhece, os projetos extensionistas é uma disciplina que os alunos eles precisam trazer um retorno para a sociedade. Eles precisam ir para a sociedade, observar o que tem lá e trazer uma resposta. Olha, pega um problema que tem aí, vamos lá trabalhar para a gente fazer alguma forma de mostrar a sua possibilidade do que você está aprendendo. E quando eu comecei a falar sobre esses projetos, eu senti muita relutância dos próprios alunos, porque os alunos, teve vários alunos que falaram assim, professora, faz só uma prova. É tão mais fácil fazer só a prova. E a gente diz, não é só prova. Você tem que mostrar a sua diferença na sociedade, porque é isso que vai valer a pena quando você se formar. Aí eu falo muitas vezes para os alunos, quando você estiver formado, você vai lembrar desse projeto que você fez aqui e ver que você fez a diferença aqui. Então, o que aconteceu? A gente começou a falar com os alunos e deixei eles bem abertos para decidir o que eles querem fazer. A gente só mostra como é que funciona. E no começo foi muita confusão, foi muita briga, relutância, e dizendo que não dava certo, eu confio em vocês, eu vou confiar em vocês e vai dar certo. E aí, quando a gente fez o Simpay, né, que é onde a gente vai mostrar os projetos extensionistas, eu fiquei, assim, encantada com orgulhosa o resultado. também, né? E orgulhosa, né? E como se mais fosse filho. ainda, com os olhos deles, contando o que eles fizeram, né? Teve uma aluna, a própria Isabela, ela trouxe, foi um catálogo, ela fez um catálogo de revista com 4. Ela fez 4 produtos. Então, quem estava com dificuldade de fazer me deu 4. Eu me lembro quando ela veio me falar, professora, eu posso fazer mais de um? Gente, vocês estão brigando para fazer vocês vão fazer 4. Mas façam. Tô esperando. Então, quando chegaram, e na hora que eles fizeram essa apresentação, que eles mostraram os olhos, assim, de dizer, professor, olha o que eu fiz, olha como deu certo, olha que legal, eu trouxe um para você, para levar para sua família. E aí eu fiquei observando que a gente precisava fazer alguma coisa além disso, né? A gente precisa motivar, porque essa motivação que os alunos mostram para a gente é o que nos move. É o que move o docente, é o que move o professor de saber que você realmente está fazendo a diferença. E não simplesmente jogando um monte de conteúdo e fazendo uma prova. Não, eles estão ali criando competências, criando possibilidades de que, quando eles formarem, eles vão ter várias oportunidades. E por que não dentro do universo das fórmulas? Imagina só a quantidade de coisas que a gente pode fazer quando a gente fala Clube das Fórmulas. É uma infinidade de oportunidade, de situações que a gente pode trabalhar com uma fórmula farmacêutica, uma fórmula de várias coisas que a gente pode trabalhar. Campo fértil para aproveitar as inovações que eles sugeriram, né? Assim, eu participei avaliando, né, os trabalhos e a gente viu assim quanta coisa foi criada, né, de forma assim inovadora para resolver problemas comuns. Né, utilizando coisas que a gente, por exemplo, a equipe da Isabela trouxe aloe vera, babosa em vários contextos, né? E aí a gente não pode deixar de dizer que a gente está cumprindo uma meta dentro da curricularização, que essa é uma disciplina curricular dentro de um tipo de extensão, não é a extensão social como a gente está acostumado, né? É a extensão curricular. E aí eles percebem que agora aquilo que eles aprenderam um pouco na teoria, eles têm que colocar na prática. E gerar um produto não é fácil. E se esse produto é inovador, traz a regionalidade e é algo que é diferente, nossa, olha o que a instituição está promovendo, que tipo de profissionais ela está desenvolvendo. Então, o Clube das Fórmulas, ele vai ser quase como o nosso museu. Ele vai, né, seguir nessa linha de pegar todas as fórmulas desenvolvidas, nós vamos catalogar essas fórmulas e vamos criar esse Clube das Fórmulas. E os nossos calouros, que ainda estão indecisos, né, de virem, já vão receber já vão ser recebidos, na verdade, dentro desse Clube das Fórmulas. A gente vai pensar ainda de carteirinha, vamos pensar em outras coisas para deixar isso mais atrativo em relação ao Clube das Fórmulas. Tá bom? Então, aqui a gente está cumprindo, né, as nossas, vamos dizer, nossas diretrizes dentro do eixo de ensino, pesquisa e extensão, deixando claro que a gente desenvolve, sim, dentro do nosso Centro Universitário Estácio São Luís, e que a gente também precisa do outro lado, né? A gente precisa de vocês, alunos, a gente está com vontade, só que a gente precisa que vocês participem. Vocês vão ser profissionais diferenciados. Muitos cursos de farmácias existem, mas somente o Centro Universitário Estácio São Luís tem toda essa diversidade. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês.
A gente poderia ficar conversando aqui horas, Verdade, mas verdade. a gente tem um limite, tá bom? Em outra oportunidade, a gente escolhe eixos separados e aí a gente divulga melhor, fala mais, mas desde já, muito obrigada. Parabéns, farmacêutico, pela excelência que vocês são. Obrigado. E novamente, parabéns pelo nosso dia.